Este processo de singularização das instituições eclesiásticas e estatais e a afirmação de uma única tutela, a partir desta nova concepção de poder da sua administração e da sua ação sobre o território, foi mais lento do que fazia prever aquela afirmação inicial de que era necessário proceder a uma reforma da divisão eclesiástica do reino, uma vez que ela esteve associada precisamente à questão da sustentação dos eclesiásticos e da definição do seu número. Era necessário harmonizar a geografia física e humana das paróquias e proceder a esse nível da forma similar como se tinha feito ao nível municipal, reduzindo o seu número. Isso foi difícil porque é fácil, creio eu, percebermos por causa dos referenciais simbólicos de identidade e de pertença das populações que tinham na sua terra, na sua freguesia, os seus mortos, os seus antepassados. 200 anos depois continuamos a discutir se agregam ou se não se agregam freguesias e paróquias. Não saímos exatamente. Para vos chamar a atenção da diversidade e da forma como ela será moldada, tem a verde no mapa da esquerda a grelha das paróquias e a vermelho as dioceses em 1801. E na mesma altura a divisão por comarcas no mapa da direita. Nós conseguimos facilmente identificar aí os encravamentos dos diferentes territórios que têm dentro de cada um deles, outras autoridades que podem exercer. Chamando-vos a atenção, é difícil ver a esta escala, mas a diferença da grelha muito mais apertada no Norte Atlântico, desde a fronteira do Alto Minho até sensivelmente à zona do Volga, e depois um alargamento quer para o interior, que é sobretudo quando passamos a malha do Tejo, em que a dimensão de algumas paróquias corresponde ao território, em alguns casos, de pequenos municípios do norte do país. Não estamos longe digamos assim, das hipóteses enunciadas por Orlando Ribeiro no Portugal, Mediterrâneo e Atlântico. É por isso compreensível, por causa desta necessidade de transformar a malha paroquial e adequar a malha paroquial a uma nova malha diocesana, a centralidade que a questão financeira teve ou não na evolução da malha das dioceses. E isso esteve no centro da estratégia negocial dos vários governos portugueses durante este período. A primeira vez que foi formulada a identificação como desejo de um número de instituições de natureza civil corresponder ao número das dioceses foi numa consulta da Junta do Exame do Estado Atual de Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas, em 11 de setembro de 1933, que previa a redução das 19 dioceses para 8, fazendo-as corresponder ao número de comarcas. Sucede que as comarcas, ao número de províncias. Sucede que as províncias deixariam de ter utilidade administrativa pouco depois, uma vez que em 1835 são criados os distritos pela lei de 25 de abril desse ano. Passariam a ser 17 distritos no continente e isso correspondia ao número de dioceses existentes no continente do Reino. Lá se ia o propósito de reduzir os custos, uma vez que tinham que se manter 17 bispos, 17 seminários, 17 cabides. Significava isso que para se alterar e se adequar era necessário proceder a uma diminuição simultânea, quer do número de distritos, quer do número de dioceses. E isso acabou proposto a 10 de março de 1843, quando se propunha diminuir até 12 o número de distritos administrativos e o mesmo número de dioceses no reino, com um pequeno twist, uma vez que 12 dioceses implicava Madeira e Açores em conjunto, o que significava que os 12 distritos do continente correspondiam a 10 dioceses no continente. Portanto, o propósito de igualar os dois referenciais, na realidade, será abandonado depois desta proposta por questões de natureza financeira. Como se sabe, o restabelecimento das relações diplomáticas esteve na ordem do dia nos primeiros anos do regime liberal e ele só seria alcançado em 1848. Mas a partir de 1841-42 estava resolvido o tema essencial que era o do provimento dos bispados, em função do comportamento dos bispos,
durante o período da Guerra Civil. E, uma vez que esse acordo de 1848 não contemplou a divisão administrativa, o que nós tivemos foi uma estratégia portuguesa de deixar os bispados sem bispos, aqueles que estavam previstos, da ótica do governo, ser extintos mais cedo ou mais tarde, como forma de pressão negocial sobre a Santa. E é curioso que a maior parte dos bispados que estiveram sem bispo durante este período, Aveiro, Beja, Castelo Branco, Elvas, Leiria e Pinhel, seriam também, exceto Beja, aqueles que depois acabariam por ser extintos já há bastante tempo. Essa redução do custo manteve-se nos propósitos do Estado português. As negociações prolongaram-se nas décadas seguintes, só sendo concluídas em 1882, quando se assiste a uma redução de 19 dioceses para 14 no conjunto nacional e insular, melhor, continental e insular, sendo que 12 correspondiam ao território do continente do Reino. Foram extintas Aveiro, Castelo Branco, Leiria, Elvas e Pinhel, as três primeiras correspondentes a sedes de distrito, portanto, fora da lógica do propósito, muitas vezes enunciado, de fazer adequar distritos a sedes de bispado. O que quer dizer que o autor da divisão eclesiástica do reino de maior vigência durante a monarquia liberal foi uma personagem conhecida, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal. Ou seja, entre 1788 e 1882, a malha diocesana manteve-se inalterada a partir das duas últimas transformações, a agregação de Bragança-Miranda e a extinção da diocese de Penafiel em 1788. Ora, este paradoxo da transformação da realidade diocesana, mantendo o mapa, a cartografia administrativa das dioceses, estabelece uma continuidade de propósito entre a política religiosa de finais do antigo regime e do constitucionalismo liberal. E as citações que referirei do professor José estava aqui presente, uma vez que a tendência fragmentária, esta expressão citada, do período do reinado de Josefino, de Marquês de Pombal, visava reduzir a capacidade de influência e de intervenção dos bispos, enfraquecer o poder dos protagonistas episcopais, reforçando, e cito, a autoridade do poder central e a afirmação do Estado moderno, que nós podemos dizer que culmina com a transformação do liberalismo. E, portanto, a redução do número de dioceses podia parecer antitética face àquele propósito. Na realidade, não, uma vez que, tendo desmantelado o sistema senhorial e acabado com o regime das mercês, restava o nome e não a sua realidade, como unidade de captação de renda, podia aumentar a dimensão geográfica dos bispados, que isso não correspondia a uma capacidade maior de intervenção dos próprios. Temos aqui a transformação administrativa, como vemos, do ponto de vista das dioceses e das paróquias, não há qualquer transformação desde o início do século, quando temos um mapa, o mapa distrital, consentâneo com esta nova lógica de organização do poder, que não admitia nenhuma outra tutela que não a tutela da administração pública, do Estado, para simplificar, e que lhe dava essa coerência geográfica que nós vemos aí no mapa. O que significa, nós podemos comparar com o resultado da transformação de 82, que não sendo coincidente, já vimos isso não estava no propósito do processo, está relativamente aproximado da malha das dioceses, entre a malha das dioceses e dos distritos, com as diferenças conhecidas. Na realidade, podemos, não faz parte do objeto que aqui me traz, mas podemos dizer que essa aproximação foi uma iniciativa da hierarquia eclesiástica ao longo do século XX. Vai chegar a uma proximidade, tirando Lamego, que é o caso concreto, não uma sede de distrito, próximo do número de distritos, com a curiosidade de Lamego ter sido inicialmente, na legislação liberal, a sede do distrito que hoje é Viseu, durou um ano, foi passado para Viseu no ano seguinte, mas aproximar, por iniciativa das autoridades eclesiásticas, de uma realidade num período em que nós estamos a assistir ao fim dos distritos, que servem apenas em matéria eleitoral, já não têm outras funções. Segundo paradoxo é a aparente sinonímia entre bispado e diocese na produção legislativa liberal.
é o mesmo termo e não parecem corresponder a conceitos diferentes. Embora o termo diocese seja cada vez mais usado à medida que nos aproximamos do século XX. No entanto, nós sabemos, como foi sublinhado por Marc Bernard, que a evolução pós-tridentina estabeleceu progressivamente uma diferença entre o bispado, enquanto unidade de captação de renda, posse de um benefício maior, pessoal, com o cuidado, nós diríamos hoje, pastoral, com a diocese que era acometida aos bispos, sobretudo a partir da obrigação da Constituição de Sisto V, em 1585, de produzir os chamados relatórios das visitas ad limina. É uma fonte que carece de estudo para o período contemporâneo. O único caso que eu conheço foi de Neva Soares para Braga, com o caso curioso de não existir um único relatório para o século XIX, até depois de 1880, por causa da tutela do Estado sobre os bispos. Ora, o prolongamento da vigência da malha diocesana do antigo regime significava uma valorização do bispo face ao território. Foi a estratégia liberal. As dioceses que não tiveram bispo acabaram, exceto Beja, por ser. E, portanto, uma despromoção destas dioceses sem a cabeça episcopal No entanto, o liberalismo monárquico integrou os bispados, ou melhor, os bispos do continente do Reino na Câmara dos Pares, valorizou-os politicamente, emprestando a sua legitimidade política, mas não prescindindo também da legitimidade religiosa que advia da sua condição de sucessor dos apóstolos, teológica, a partir do qual resultava o seu poder. No entanto, pretendia reduzir o âmbito de intervenção eclesiástica destes indivíduos. Maior peso do ponto de vista político, participação na Câmara dos Pares, por inerência da sua função, e isso resultava numa redução da sua capacidade de intervenção que se expressa de forma evidente na gestão do pessoal eclesiástico. O bispo era um padroeiro, entre outros padroeiros no antigo regime. A partir de 5 de agosto de 1883, existe um único padroeiro, a coroa, que devia proceder ao provimento de todos os benefícios eclesiásticos, do coadjutor mais humilde ao bispo, exclusivamente. Ora, esta nova concepção de poder, que parece-me feliz a expressão usada pelo professor Espanha, correspondia a uma cerebrização, cabeça que geria, administrava, entendia sobre todos os domínios políticos, também eclesiásticos, devia comprimir os poderes intermédios, entre os quais a capacidade de nomeação dos próprios bispos. E isto, em princípio, resultava numa lógica administrativa que se expressa naquele organograma. Uma administração pública única, com dois ramos, o ramo civil e o ramo eclesiástico. O ramo civil que ia desde o distrito ao município até à paróquia, que está durante este processo numa profunda discussão da sua autonomização, da sua esfera civil. Ela está ali atravessada porque nem sempre a paróquia pertenceu no conjunto de vários códigos administrativos do século XIX, ela integrou a administração pública. Do outro lado, nós temos o ramo eclesiástico que, no essencial, do ponto de vista do Estado, corresponde ao ramo e à paróquia. Só que existe ali, também destacado, a questão do distrito eclesiástico, que já lá voltaremos, vai funcionar como o segundo elemento deste paradoxo. A quem é que competia escolher, portanto, os eclesiásticos? A uma espécie de superbispo, também conhecido, ou sobretudo conhecido por Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça. Reduzia, portanto, a capacidade de intervenção. Todos os eclesiásticos, no caso concreto dos párocos, deviam ser de nomeação pública e deviam ser integrados no Estado como funcionários eclesiásticos da sua administração. O que é que sucede? Não foi possível, pelas razões que já vimos anteriormente, proceder à incorporação de 4.000 indivíduos, seria um pouquinho mais, porque corresponderia, estou a jogar pelo mínimo, às 4.000 paróquias em torno do qual se articulou a malha das paróquias durante o século XIX até o século XX. Essa malha era muito grande, nós já vimos, podemos apreciar esses mapas, não é? E como se não procedeu a essa reforma,
o Estado vai manter uma administração dual. Teoricamente, o Ministério dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça devia prover por concurso todos os párocos que podiam concorrer a qualquer paróquia do país, vindos de qualquer diocese da sua. Mas como não procedeu a essa transformação, só aqueles que eram providos por concurso, os párocos colados, é que tinham esse estatuto e que eram providos por concurso. Os restantes eram nomeados ao arbítrio do bispo, ad nutum episcopi, em latim, na designação corrente da época. O que significava, por um lado, uma dependência maior do bispo destes padres e uma autonomia maior garantida aos que eram funcionários públicos promovidos coletivamente. O segundo elemento que há pouco chamei a atenção diz respeito aos distritos eclesiásticos, designação genérica que nos vários bispados têm o nome de arciprestado, vicararia, ouvidoria. E para a lógica liberal, o Estado nada tinha a ver com isto. Aqueles indivíduos dependiam exclusivamente da nomeação do bispo, que nós podemos pressupor, indivíduos que lhe eram próximos, que eram da sua confiança e que tinham um papel importante em duas dimensões. Eram eles que geriam, numa escala mais manejável, quando um padre adoecia ou morria e era necessário prover rapidamente a uma nomeação provisória que depois o bispo confirmaria ou não. E por outro lado, por algo que a historiografia portuguesa ainda tem de estudar, que são as conferências eclesiásticas. E é um periódico, uma espécie de formação contínua destes indivíduos em torno de matérias de natureza espiritual, religiosa, jurídica ou canónica, por aí. Isso ajudou ou contribuiu pelo menos, para, como efeito de um hábito ou de uma prática, referir o espaço diocesano como um espaço de intervenção eclesiástica que os bispos, nesta dimensão, nunca tinham tido. Ou seja, vão poder nomear muitos mais párocos do que tinha acontecido até então, quando, teoricamente, a proposta liberal é que não nomeassem nenhum desses efetivos eclesiásticos. Por razões de natureza financeira, sobretudo. Portanto, foi a concretização prática da política religiosa liberal, mais do que as suas linhas ideológicas fundamentais, que possibilitou, ou terá contribuído mesmo, para a afirmação da diocese como instância de intervenção propriamente eclesiástica da figura do bispo. E o terceiro paradoxo diz respeito ao modo como Portugal e a Santa Sé lidaram de forma ambígua com o referente nacional. Nós sabemos que o regime liberal começou com um corpo de relações diplomáticas com a Santa Sé e terminou com o corpo de relações diplomáticas com a Santa Sé com o início da República. No início, ou melhor, o que estava em jogo em cada um deles? Estava em jogo a questão da soberania e do seu exercício. Não nos podemos esquecer que o papado, realidade que tinha sido confirmada nas negociações pós-napoleónicas de Viena, confirmado como uma instituição com soberania temporal de que nunca prescindiu e que se alteraria só em 1870 com o fim dos Estados Pontifícios. E o diferente, uma vez que a Santa Sé aceitou as nomeações que, do ponto de vista liberal, significavam uma usurpação de funções por parte de Dom Miguel, que nomeou aqueles bispos. Portanto, uma autoridade estrangeira que exercia, neste caso concreto, uma intervenção que feria a autonomia, a soberania do Estado português. Portanto, em linha com a cerebralização de que falei há pouco, um território, um rei, uma lei, decorreria uma unidade administrativa em que nenhuma autoridade, além do Estado, agia legitimamente sem o consentimento deles. E, portanto, a relativização da diocese, prevista a partir do modelo administrativo liberal, vimos que não se concretizou naqueles modelos, constituía uma relativização não de uma instituição da Igreja Católica, mas da relativização de uma instância da administração eclesiástica do Estado. Esse provimento eclesiástico a partir de um superbispo, o ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, era a culminância político-administrativa desse processo de transformação. O que explica a ambiguidade com que o liberalismo lidou com os bispos. Valoriza, por um lado, politicamente a sua autoridade,
mas restringe a sua intervenção em matéria eclesiástica. Restringe, hipoteticamente, a partir do modelo jurídico definido. Já vimos que depois, na concretização, não será assim. Eliminando a capacidade de intervenção de outras áreas que até ao início do liberalismo tinham. Este episcopalismo mitigado compagina-se com a afirmação de um Estado confessional para quem a religião era um assunto de Estado, a quem competia ao Estado providenciar, gerir o serviço público de religião. No essencial, garantia-se por essa via a autonomia e, mais do que a autonomia, a prevalência do Estado enquanto herdeiro das regálias tradicionais da coroa que procurava ampliar neste processo. Todavia, o enquadramento nacional da gestão eclesiástica, como nós vimos, não foi executado. Perante este paradoxo, temos um equivalente, que é o da Santa Sé relativamente à abrangência nacional. Ele não fazia parte do referencial clássico do catolicismo, que lida da tensão entre a igreja local em particular e o centro romano. O âmbito nacional corria o risco de resvalar, deixem passar a expressão, de um episcopalismo para o galicanismo, e ainda estava bem presente a memória do trauma da experiência francesa revolucionária e da existência de uma igreja constitucional. No entanto, essa contestação ao regalismo secundava, legitimava o posicionamento de Roma para não aceitar a lógica nacional. Mas Roma estava também num processo equivalente ou simétrico de cerebrização, que podemos chamar de romanização, que significava, sobretudo a partir de 1870, com o fim dos Estados Pontifícios, valorizar a figura episcopal, vincular mais estritamente os bispos às diretrizes papais, subtraindo-os tanto quanto fosse possível ao enquadramento que o Estado, no caso o Estado português liberal, tinha. Sucede que, desde 1870, Roma tenta envolver os bispos nas negociações que haveriam de resolver a questão da administração eclesiástica em 1882. E, uma vez resolvido isso, ficando um conjunto de questões de matéria da intervenção eclesiástica, Roma vai propor conscientemente, a partir do início da nunciatura de Domenico Iacovini, a partir de 1891, que os bispos passem a reunir-se anualmente no período imediatamente anterior à abertura das cortes, que significa que as intervenções episcopais na Câmara dos Padres depois desse período têm de ser lidas a partir do que era discutido nestas cortes, do que era decidido, das matérias que Roma enviou um cardápio de assuntos que deviam ser discutidos pelos bispos. O que significava que, no caso português, à semelhança do que já tinha feito anteriormente para outros países, esta ação concertada dos bispos devia fortalecer a sua intervenção tanto no plano eclesial quanto no plano político. E por isso, estas conferências dos prelados, foi assim que foram nomeadas, não constituindo uma camada organizativa entre a igreja local e a igreja romana, vão conjugar-se para desenvolver, a partir de um grupo de prelados, a noção de episcopado, portanto, um corpo coletivo comum que age concertadamente. Esta a ação concentrada visava a eficácia das reclamações que tinham, entre as quais nós vemos que esta ambiguidade se estende a outros níveis. Por exemplo, rejeitavam a intervenção do Estado, mas uma das reclamações era que os párocos voltassem a ser, no novo Código Administrativo, a promulgar presidentes da Junta de Paróquia. A velha piada do Herman que eu uso sempre de dizer: eu é que sou o presidente da Junta. Ora, do lado das obrigações políticas que os bispos juravam nas mãos do Ministério dos Negócios Eclesiásticos, do nosso ministro, guardar e fazer guardar a Carta Constitucional, ser fiel ao rei reinante, cumprir as leis, desempenhar as funções do seu cargo. E, por outro lado, uma vinculação episcopal que Roma, como fonte dessa legitimidade eclesiástica, pretendia reforçar. Nós estamos a assistir neste período ao culminar de um processo, do ponto de vista de alteração progressiva do perfil dos bispos, que nós podemos situar no seu início em meados do século XVIII, como foi relatado pela professora Fernanda Olival e pelo professor Nuno Gonçalo Monteiro.
uma menor apetência dos estratos mais elevados da nobreza pelos benefícios eclesiásticos, e depois disso já estar em curso, o fim, na ótica do Estado, da posse do bispado como uma forma de captação de renda e de exercício de poder civil eclesiástico. Mas, por outro lado, assistimos também a exigências, e há aqui um outro elemento que acrescento, estamos mesmo a chegar ao fim, que acrescento, que é a questão da emergência da vocação. Pode parecer estranho, mas nós começamos, ou porque o temos como demasiado contemporâneo, mas ele começa a ser formulado de forma estilizada nas Inquisições de Gênero nos finais do século XVIII. Mas podemos dizer, bom, se calhar era só um proforma, refere-se à vocação, não querem exatamente dizer isso. No entanto, o termo vai ser assumido pela legislação liberal, que o vai referir várias vezes como feliz acidente da vocação. E no decreto que extingue os dízimos, o sexto argumento prende-se precisamente com isso. Vem explicitamente referido o termo de que querem indivíduos com vocação e não tipos que vivam sem fazer nada. Vivam no luxo e na ociosidade, sem trabalhar, que se diz que por outro lado, há uma pressão de grupos católicos, neste período final do século XIX, que vão olhar para o bispo e exigir dele um outro conjunto de intervenções, procurando a legitimidade para as suas iniciativas, ou mesmo a liderança das iniciativas que propunham. E estes indivíduos são quer eclesiásticos, quer leigos, que nós temos habitualmente designado por movimento católico. Particularmente visível, a partir de uma novidade que são os congressos. Os sínodos praticamente não se realizavam. A circunstância do enquadramento dos bispos não o permitia, e esta nova forma de mobilização vai, quer ao nível da diocese, quer em alguns casos ao nível metropolitano, quer noutros casos de incidência nacional, conjugar-se para reafirmarem, ou melhor, para afirmar um novo campo de intervenção dos bispos que deviam liderar estes movimentos, bispos que estavam entre estes dois fogos, as diretrizes de Roma e as circunstâncias político-jurídicas que os enquadravam. As dinâmicas locais ou regionais de afirmação identitária que ocorreram nas dioceses que foram extintas em 1882 dão conta desta resistência do local à lógica nacional que era usada quer pelo Estado português, quer pela Santa Sé. Era como se a dignidade episcopal de uma cidade conferisse mais uma camada de afirmação simbólica. Daí que nós tínhamos movimentos de resistência ou de restabelecimento da diocese de Leiria e de Aveiro, que acabaram por ser bem-sucedidos, de Castelo Branco, acabou por ser concatedral, e de não teve resultados que tivessem dado fruto, que é o caso de Albas, que, apesar de haver movimentos de reivindicação, não resultou na restauração da diocese. Um minuto para sintetizar as três ideias fundamentais ou excessivo. Primeiro, paradoxo. A monarquia liberal procedeu a uma alteração profunda do significado, da intervenção, do enquadramento das estruturas diocesanas, sem proceder a uma reforma administrativa das dioceses, socorrendo-se de uma estratégia aparentemente contrária à do antigo regime, mas com o mesmo propósito de condicionar a intervenção dos bispos em matéria eclesiástica. Segundo, a sinonímia aparente entre bispado e diocese, uma vez que ela era encarada como um elemento da administração eclesiástica do Estado sem fisionomia própria, e o bispo como um agente do Estado na administração de uma parcela da sua administração. No entanto, esta estrutura intermédia, o distrito eclesiástico, que nunca foi tutelada pelo Estado, e a incapacidade de levar até à dimensão mais periférica a reforma administrativa, deu margem de manobra para a intervenção do bispo enquanto afirmação da sua capacidade e da sua personalidade enquanto elemento eclesiástico. Por fim, o reforço da lógica nacional enquanto espaço de intervenção do Estado por oposição a um conjunto de bispos que está em processo de constituição de episcopado, que tem como referente
cada vez mais de forma afirmativa, quando nos aproximamos do final do século XIX, início do século XX, a identidade das populações, como se tratassem de diferentes catolicismos portugueses, correspondente às práticas, às tradições, às lógicas do terreno, e daí a importância dada à liderança episcopal que simbolizava essa afirmação. Significava isso que a personalização na figura do bispo e a territorialização na especificidade da igreja local, onde se originaram estas dinâmicas novas de intervenção, os congressos, conjugaram-se para nacionalizar a lógica internacional da romanização. Ser católico português significava ser católico romano. Obrigado pela vossa atenção.